Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Ressala Podcast. Hoje, com uma convidada muito especial, a dona Cloud Fahad Hajar. Ela é conselheira da presidência do FEARAB América, certo? Seja muito bem-vinda, dona Cloud. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Nasser. Realmente é um orgulho para a gente estar junto com vocês mais uma vez. Muito obrigado. E hoje, trazendo novamente uma pauta muito importante para todos vocês, telespectadores que acompanham o nosso programa, que a gente vem trazendo várias pautas ali da região do Oriente Médio, falamos sobre Palestina, falamos sobre o Líbano, sobre o Irã. Hoje precisamos abordar um pouco sobre a Síria. A Síria que ela é o coração, né, praticamente do mundo árabe. Sim. É um país muito importante, um dos fundadores da Liga Árabe, de países árabes, um país que eu tenho uma admiração em particular a ele. Visitávamos esse país toda vez que a gente ia, né, para o Oriente Médio, tenho uma grande consideração por ele, pela sua história, por sua cultura, seu povo. E hoje, com essas mudanças aí, né, políticas, precisamos abordar aí um pouco sobre a história, para a gente conseguir entender um pouco o contexto que estamos vivendo hoje. Pois é, Nasser, mas você sabe que falar da Síria, principalmente nós que somos meio apaixonados pela Síria tradicional, né? A Síria histórica, a Síria dos monumentos, a Síria das disputas políticas, a Síria do acolhimento, né? Do respeito, da multiplicidade, né? A Síria laica. Essa Síria dá a impressão que, pelo menos neste momento, ela está adormecida, Sim, né? Eu não vou nem usar a palavra que perdemos. Sim, sem dúvida. Nós não podemos deixar de aceitar que realmente, com a saída do Bashar al-Assad, em 8 de dezembro, nós tivemos uma grande perda. Que, na verdade, foi uma consequência da perda de 27 de setembro, com a morte do Said Hassan, que para a gente foi uma grande perda, sim. né? Não esperada, né? Então, o que nós vimos, na verdade, naquele momento é que como se aquela região tivesse sofrendo um abalo sísmico, né? Uma areia movediça. E tudo porque nós estávamos, até aquele momento, ganhando. Sim. Só porque estávamos ganhando. E só porque Israel, naquele momento, ela obteve um sim. E ela não pode aceitar um sim. Ela não sabe lidar com esse sim. Porque ela precisa estar constantemente em guerra. Constantemente em guerra. Muito bom. Aconteceu o 8 de dezembro. Caiu Bashar al-Assad. Depois de 10 dias entre a queda de Alepo e a queda de Damasco. Toda a arquitetura era para só ter a queda de Alepo e não de Damasco. Foi quando o MI6 do Reino Unido entrou em ação. Nós tivemos um grupo de mais de 30 pessoas saíram de Kiev, do serviço secreto inglês, do Mossad e da CIA, que vieram através de Beirute, no dia 7, atravessaram a fronteira e entraram em Damasco e foram recepcionar o Julani dentro do Palácio Presidencial. Então, não estava pronto, na verdade, todo o escopo para a queda do Bashar, até o último momento. Tanto que teve uma reunião em Doha, entre 6 e 7 de dezembro, que era uma continuação de Astana. E essa reunião ainda o Lavrov esperava que a Síria não caísse. Só que essa decisão da queda já era de julho, né? O Irã já tinha alertado, a própria Rússia já tinha alertado, e o Bashar achava que podia segurar, né? Infelizmente não conseguiu segurar, foi apedrejado, foi demonizado ele e a família, mas a história há de contar a verdade, né? Eu acho que isso não me abala em absoluto, porque eu vejo o que acontece com outras histórias. E a Síria, lentamente,
O que para uns e para muitos dos meus amigos eram festejos de que estamos fazendo uma nova Síria. Eu ficava horrorizada de ouvir aquilo na primeira semana, segunda semana, terceira semana. Sim, melhor, estamos conseguindo trocar dólar sem ter problemas, nós não temos problemas com a questão cambial, nós não temos problemas sobre, nós não temos, até que começaram os assassinatos e as mortes. Hoje, antes de vir para cá, eu abrindo um dos sites, o Decreto, vejo que Daila Al-Wafa foi assassinada. É uma atriz síria iraquiana de passaporte britânico, mas síria. Ela atuava no palco e nas novelas sírias. O pai dela foi fundador do Centro de Cultura Árabe de Damasco em 62 e da Orquestra Sinfônica de Damasco em 93. Sulhi, se não me engano, ele é iraquiano, mas morando na Síria. Ela morava no bairro Melki, que é um dos bairros tradicionais de Damasco, né? Ela foi E ela encontrada tinha saído da não, Síria? ela foi perseguida até a porta da casa dela e foi. Mas Não, ela estava durante. dentro de Ela Damasco. viveu Sim, durante. Melki, no bairro Sim. Melki, em Damasco. Não saiu, Ela não né? saiu. Ela não abandonou, como muitas pessoas acreditavam que podiam continuar ali, não Sim, abandonou sim, e sim. foram mortas. Não foi só ela. Nós tivemos, além de todos os ataques e invasões israelenses e ataques israelenses, há uma pessoa que Israel ajudou a colocar no governo junto com a Turquia e os Estados Unidos e o Reino Unido, que dizia para Israel: sim, eu vou fazer a paz com você. E vinham os ataques e os bombardeios. E, sabe assim, não incompreensível. Você não consegue compreender o que estava se arquitetando, o que estava acontecendo. Se, de fato, o Bashar deveria ter feito a paz com Israel, então ele não errou de não fazer a paz, porque não era a paz que a Israel quer. Israel não quer nada além de tudo. Israel não aceita absolutamente nada além de tudo. Sim. Da destruição total de qualquer país que circunde aquela região. A Síria era um país, na verdade, que era o berço do arabismo e da resistência, Sim, do né? nacionalismo, Do né? nacionalismo E árabe, era a principal defensora da Palestina. defensora da Palestina. Eu lembro quando a gente viajava, quando a gente ia, né, para a Síria, a gente sempre via a bandeira da Síria nos monumentos do lado da bandeira palestina. Sim, A exatamente. Palestina sempre presente nos discursos Sempre. dos presidentes sírios, muito bem eloquentes, elaborados, o discurso fervoroso, né, contra o sionismo, contra a ocupação, contra o imperialismo, estava presente. Eu acho que talvez esse seja um dos principais motivos de que eles chegaram a uma hora, né, lá para 2010, né, naquela época Não, da, a razão não foi essa. da Na minha, Primavera Árabe. na minha opinião, não é essa a razão. A razão é que nós tivemos em 2003 o ataque ao Iraque. Em 91, o Hafez Assad aceitou fazer parte da coalizão americana, enquanto que em 2003, Colin Powell foi conversar com o Bashar. E o Bashar falou que ele não faria parte. Ele não só não fez parte da coalizão americana no ataque ao Iraque, como ele recebeu mais de 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões de iraquianos como refugiados dentro da Síria. Depois disso, o Bashar foi, de muitas formas, tentando contornar todas as formas possíveis de abertura econômica, abertura aos Estados europeus, aos Estados americanos, saiu em várias viagens, inclusive, só que ele teria que aceitar a subordinação a Israel e ao Ocidente. E essa subordinação ele não aceitou. Em 2008, ele foi convidado pelo Macron, na verdade, naquela época, pela França, né, pelo presidente da França, a visitar a França, e ali foi o momento que a mulher dele brilhou nas revistas francesas e etc. E ele estudou na França, né? Tem um Não, histórico na ele foi na França? Inglaterra, Ah, na Inglaterra? ele estudava na Inglaterra e conheceu a mulher dele na Inglaterra. Ah, sim. Ela trabalhava num banco, né, síria, de pais sírios, e a família morava em Londres.
Ele estudava em Londres quando ele foi chamado para... E aí depois ele conheceu a Asma e vieram juntos, se casaram. Só que naquele momento, 2008, 2009, já vinha sendo queimado realmente a imagem dele. Tentaram queimar em 2005 com a morte do Hariri. Não conseguiram porque depois ele saiu do Líbano, né? Ele saiu do Líbano, retirou todo o exército dele. Talvez esse foi o primeiro passo de um plano maior, né? Mais para frente. Sim. Esse foi com certeza. Aí o que ele fez? Ele pega e entrega as armas que ele tinha sírias para quem? Para Hezbollah. Aí foi uma coisa contra, eles não queriam. Então, ficava claro que ali havia um reino da resistência e que ele fazia parte desse eixo. Como isso não fosse suficiente, ele também acabou transformando o país num lugar de tráfico dessas armas. As armas entravam através uma passagem, uma né? passagem. Sim. Elas entravam ou através do Iraque, ou através do mar, ou através do aéreo, enfim, mas ali era um corredor de passagem. O principal, né? Sim. E continua, viu? Sim. Não pensem eles que não continua. Sim. Só que o perigo agora é outro. Sim. Né? Muito bom. Então, ali havia já o destino do Bashar estava traçado. Ou ele faria de acordo com o que o Ocidente considera, o Ocidente civilizado e democrático, tudo entre aspas, aceita que para que ele seja aceito no clube dos bonzinhos, nesse clube maravilhoso. E ele precisaria fazer entrar em um acordo com Israel, né? Abrir mão da... Eu não sei nem se existia, porque eu volto a dizer, eu não sei se Israel quer acordo. Eu não acredito num acordo com Israel, porque Israel não se conhece o suficiente, ela não tem fronteira suficiente para ela dizer... Na verdade, a gente fala acordo, mas na verdade é uma... É uma completa entrega. É uma distração. Eu chamo de distração. Por parte deles, eles distraem a presa, né? O seu oposto, para tentar ganhar tempo e assim por diante e criando, né, um ambiente. Eu acho que é uma relação de bota mesmo. Bota né? Assim em cima. Você faz do jeito que eu quero, senão eu te mato. Exatamente. Né? Essa submissão existe. Né? Como está submetida hoje a Arábia Saudita ao dinheiro que ela tem. Mas é tudo uma questão de tempo, viu? Uma hora vai chegar a vez deles. Também. Eu espero, assim eu espero. Eu espero que eles acordem, né? Não, tem que... Porque o problema está que durante todo esse tempo, se a Arábia Saudita está com todo o dinheiro dela até hoje nos Estados Unidos, está sequestrado esse dinheiro, que liberdade que ela tem de fazer qualquer coisa, até de querer ajudar o Julani. Não tem. Porque não é permitido a ela nem mexer no dinheiro dela. Então, na verdade, esses acordos com Israel são acordos que interessam ao capital internacional. É esse capital que gerencia os hidrocarbonetos, esse capital, ele quer lidar com gente... E o que eles querem da Síria, na verdade, hoje, depois que descobriu a bacia de gás e o quantum de petróleo que existe no Oriente Médio, que é toda aquela região que vem da Turquia, passando por todo o litoral sírio, indo até o Egito, todo aquele pedaço, você tem gás. E esse gás, o único país que até hoje está explorando é Israel. Né? Então, de alguma forma, eles precisam que este país que está ali, que é a Síria, ele seja um país submisso. Não um país soberano. Sim. E a soberania, nós estamos falando aqui da Síria soberana. Sim. Cadê a soberana? Porque, na verdade, a Síria não atacava Israel. Ela era diariamente quase bombardeada. Ela não respondia. Ela não respondia não porque ela não tinha soberania, para procurar, de alguma forma, conter essa possível ameaça. Às vezes, hoje, eu falo assim, Nasser, será que nós agimos certo? Será que essas armas que se perderam não deveriam ter sido usadas? Uhum. Será que eu teria feito como Bashar de me retirar sem usar minhas armas? Uhum. Inclusive as armas do Hezbollah. Será que realmente nós não deveríamos ter atacado mais? Porque no final, quando eles vieram usar a questão dos pagers, em 24 de setembro, é porque eles já estavam, na verdade, entregando as armas. Eles estavam derrotados, eles usavam o último recurso. E na época saiu o próprio Said Hassan
dizia, esse é o recurso antes da guerra. E ele sabia que era 3 dias depois ou imediatamente depois. Então, hoje eu me pergunto, sabe, todas aquelas armas que a Síria tinha já armazenadas desde a época do pai do Bashar, do Hafez Assad, que um grande número, assim, do PIB da Síria ia para armamento, Sim, sim. né? Era O exército o sírio é um orçamento. exército forte. Sim, sim. O exército sírio. Só que Dentro das estatísticas, nós vimos que era o quarto ou quinto exército mais bem preparado, né? sim, pelo menos naquela região. Pelo menos naquela região. Pelo menos naquela região. E era um exército que, E ele era plural. sim, Ele não era um exército de alauítas ou de xiitas ou de sunitas ou de cristãos. não, não, Ele era plural. sim. Era de toda a população síria. Uhum, Esse exército, sem dúvida, 10 anos de guerra, ele sim, sofreu muitos abalos. sim. E no final, o que as sanções econômicas depois de 2019 fizeram com a Síria foi minar, na verdade, toda a estrutura da Síria. A Síria não veio com sanções É, econômicas a partir de 2019. É desde 79 que ela tem sanções sim, é isso que eu econômicas. ia falar. Ela viveu desde um bom tempo essas sanções, né? Porque Uhum. as sanções acabam, sabe, Minando. São eles, minando. eles pressionam a Lógico. população, Mas pressionam quando o você não Estado. consegue mexer com o banco, quando você não consegue comprar e vender, quando você não consegue exportar e importar, como é que você faz? Ainda assim, a indústria de remédios da Síria Era era forte. fortíssima. Tecido, Tecidos, algodão, o algodão, porque eles plantavam algodão, e o sim, algodão sim, deles era de primeira linha, sim, sim. né? E em função disso, os algodões Eu deles, a lembro quando malharia deles era muito boa. eu lembro quando a gente É, visitava as lojas, né, os mercados, a grande maioria dos vestidos, das roupas, das camisetas, enfim, calças, tudo dentro das lojas era da indústria produzido na Síria, sim. produzido na Não, Síria. não esquece da seda. Você sabe que Sim, Dom Pedro, quando foi para a Síria, para o Líbano, sim, para a Palestina, ele foi em busca de know-how da fabricação da seda. sim. E ele trouxe esse know-how para cá. Que Você bom. veja como é que é, em termos de conhecimento histórico, né? Então, a Síria tinha a questão da seda, os brocados sírios. Só um pequeno. A Rainha Elizabeth, quando casou, mandou buscar o vestido de noiva dela, o do brocado sírio. Um brocado perolado, né, com o qual ela casou. Então, sabe Mas assim, a Síria estava numa. Eu vi uma estatística recentemente na época, né, do Hafez al-Assad, de Bashar al-Assad, a Síria estava numa situação econômica razoavelmente bom, no sentido, ela não tinha dívidas não com o tinha Banco dívidas, Mundial. exatamente isso que eu ia falar, não E o tinha padrão do dívidas. PIB da população muito boa, Hum. eles estavam muito bem. A classe média estava ganhando entre 500 e 3 mil dólares Educação mês. grátis, Sim. saúde Nós grátis. temos obrigatoriedade de educação no primário. Então, a família é obrigada a colocar os filhos na escola no primário. No ginásio já meio era mais tolerada uma não presença na escola. E no secundário você tinha toda ela grátis até a universidade, sempre. Então, na verdade, até o ginásio era obrigatório. Depois, já no secundário, nem tanto. E você tinha, eu lembro ainda quando eu ia para a Síria, ele está em exame. O que significa? A prova para ver se ele consegue passar na faculdade. Sim, o que, que acontece? Acontece que é por capacitação a Sim, faculdade deles, né? Ou ele ia para um instituto, que eles chamavam, né? Ou então ele ia para a universidade, dependendo do número de pontos que ele tinha naquela prova, que é uma espécie de Enem, sim, né? Uma espécie de Enem nosso. Agora, você não esqueça, durante a guerra, os nossos refugiados para onde foram? Os sim. sírios foram para onde? A Alemanha. A Alemanha recebeu um sem número de refugiados. Ela escolhia a dedo engenheiros, advogados e Médicos, sim. médicos.
Eu lembro que a Merkel, naquela época, numa reunião, Imagina. eles diziam assim: você trouxe esses refugiados para cá? Sim, eu trouxe para vocês tantos milhões. Eu economizei para os cofres da Alemanha É isso mesmo. 750 milhões de Sim, dólares imagina em cada. formação Sim, sim. universitária, Uhum. que ela roubou para mim, ela roubou da Síria. É, Porque a Síria facilitava, na verdade, o estudo era grátis e ela esperava que a volta fosse para é ela, lógico. né? Sim. Imagina Mas como quanto sempre, o governo investe em um cidadão para ele se informar em medicina, para se informar na área, né, que sim. ele. E eu vi um vídeo, né, um relatório que haviam cientistas nucleares também, Sim, 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 sim. sírios, Sim, porque foi atacado, né? A usina entre. nuclear da Síria foi atacada em Existia 2007. então esse programa, Sim, sim. sim. Existia um programa nuclear que foi bombardeado por Israel em 2007. E esses cientistas foram assassinados Foram também. todos assassinados. Não só esses, como agora, nesse governo de Julani, ele assassinou todos os cientistas de armamentos simples, de armamentos de guerra que a Síria tinha. Porque você sabe muito bem que a parte. O Corvette que vinha da Rússia, ele era transformado na Síria, né? Era colocado nele um aparelho, né, que transformava ele numa coisa mais inteligente, não super inteligente como os supersônicos nossos atuais do Irã, mas se transformava numa arma mais inteligente. E essa tecnologia ela foi passada para o Hezbollah. Não só os Corvettes foram passados e depois foram levados para onde? Para Gaza, né? Então, havia uma inteligência e um trabalho dentro da Síria muito interessante. Em 2012, Nasser, nós tivemos a fundação de uma universidade que você deve ter visto na Síria, nas suas viagens. A Universidade Virtual. A primeira universidade virtual, quando você vem naquela autoestrada do Mazi, que você está indo para a Praça Maída, do seu lado direito tem assim um prédio, está escrito Virtual University. Sim. Foi inaugurada em 2002 com a presença de autoridades do Líbano, da Síria. Foi a primeira universidade mundial virtual à distância. Sim, ninguém tinha. 2002. 2002. Aí depois disso, porque quem funda isso é um amigo meu do Partido Colme, que ele que faz o Sabali. Miled Sabali, o nome dele. Ele que vai levar esse projeto para o Bashar al-Assad. E o Bashar, como estudou em Londres, ele se apaixonou pelo projeto. Falou, sim, nós vamos fazer. Ele assume em 2000. 2002 ele está fundando a primeira universidade virtual do mundo. Antes de nós começarmos a ter o ensino à distância, né? Os podcasts, as lives, o ensino através de lives e Zoom, que a gente começou a realmente a usar mais essa tecnologia em Durante a pandemia. 2020, Sim, sim, sim. 2020. A Síria já em 2002 já começou a Já estava ter, preparada já para estava isso. preparada com o centro universitário que está funcionando ainda. Uhum. Então, nessa área de tecnologia de ponta, né, a Síria estava bem desenvolvida. E aí, E a ideia é que. Só que não podia, veja só, o que acontece naquela região é que você não pode ter um desenvolvimento que ameace Israel. não pode ser, você não Você não pode pode ter, desistir como o país não, desenvolvido. você não pode ser independente e desenvolvido ao mesmo tempo. E você não pode ser soberano enquanto você não se submete à vontade deles, Sim, né? Então, isso para eles é um perigo. sim. Isso para eles é um grande. Agora, a partir de 2010, 2011, que começou a guerra na Síria, o que, que aconteceu de repente que disparou essas mudanças? Porque a última fase foi a partir de 2010, praticamente, Você sabe que né? é a história da Primavera Árabe. E a gente sabe o Exatamente. que é isso, né? Sim. É o Zaid, as ONGs. E as ONGs, elas trabalharam muito, né? As ONGs foram. As ONGs hoje elas estão presentes no Irã, estão presentes na Síria, estão presentes na Rússia, apesar do Putin ter tentado tirar. Essas ONGs elas entram como se fossem organismos não governamentais, dinheiro, Sociais, mas todas comunitários. comunitários de ajuda, mas na verdade é uma mudança de narrativa. Eles
não só te dão dinheiro, mas te dão uma Na verdade, narrativa. eu chamo eles de as representações das embaixadas. Sim, São grandes órgãos, são órgãos que são administrados por pessoas que, na grande maioria, têm alguma ligação com alguma embaixada sim, até estrangeira. aí sim. Sim, Eu não tenho dúvida que é isso mesmo. Eles sim. estão todos financiados e pagos pelas embaixadas. A questão é como que eles conseguem entrar no tecido social sem que o tecido social se sinta penetrado. Porque elas entram como se fosse um sono, sabe o sono que vem devagarzinho e lentamente? Né? É uma coisa assim muito silenciosa. Quando você vai ver, ela está estabelecida e aquele discurso começa a ser repetido. Então, o que nós tivemos na Síria foi esse discurso repetido, falando que o Bashar era corrupto, que a família era corrupta, que o governo não prestava, uma demonização total da Síria. Eu não acho que a Síria tivesse perfeita. Não, Não, nenhum mas nenhum país é país é. perfeito. Não, Hoje, se eu tivesse hoje que não existe. fazer se eu tivesse poder e condições de fazer uma guerra civil nos Estados Unidos, facinho. Facinho eu faria. Então não existe. Só que ali houve assim, por um lado, havia um grupo que estava se sentindo fora do alcance do poder, acreditando que se ele estivesse no poder ele faria uma coisa melhor, né? E havia, na verdade, toda essa máquina estruturada que vinha trazer novos discursos e que ela permaneceu durante toda a guerra. Esse também é uma questão, né? Porque durante as entrevistas, as declarações de autoridades iranianas, por exemplo, depois da queda do Bashar, algumas das declarações foram essas, né? Algumas falas deles foram essas, que em vários momentos essas pessoas, oposição ou Uhum. minorias, enfim, era necessário que eles sejam introduzidos dentro da política, do Estado, do governo. Será que isso foi uma falha por parte Sim, eu do acredito Bashar? que sim. Só que, ao mesmo tempo que eu acredito que sim, eu acho que se eles eram, de alguma forma, gerenciados por países de fora e trabalhavam para esses países, Uhum. em nenhum momento eles iam aceitar qualquer coisa que viesse do Bashar. Sim, claro. Que integridade que eles teriam. Eles não têm autonomia para poder fazer um acordo e estar dentro do Estão governo e atendendo fazer. agendas Exatamente. internacionais. Então, na medida que eles vão atender agências internacionais, eles não teriam de forma nenhuma como estar junto com o governo que essas agendas internacionais querem derrubar. Ora, Uhum. você vai entrar para compor com ele? Não. Você tem que entrar para minar ele. Mas a senhora via que existia uma falta de diálogo dentro da Síria? Existia uma falta Veja, de. eu em muitos momentos achava que, como imigração, como o FEARAB, por exemplo, em nenhum momento nós fomos chamados para uma conversa. Hum. Poderia, né? Poderia. Eu não acho que. Se houve falha, sim, eu acho que houve falha. Mas não uma falha que poderia ter mudado o percurso que aconteceu. Não, De forma já nenhuma. estava Eu acho que já prescrito, estava prescrito. já tinha sido decidido. Sim. Já tinha Só que sido em nenhum decidido. momento eles escolheram, por exemplo, alguém da oposição que pudesse, na verdade, fazer uma Síria inclusiva, soberana, produtiva, desenvolvimentista. Entende? Não. Eles pegaram a pior pessoa possível do ISIS e foram mexer, moldar ele dentro da intermídia. Mediarte, eu acho, Sim, sim. que é uma Essa, organização, essa ONG essa ONG, sim. do Agora, Tony Blair, né? esse também era um outro assunto que eu queria entrar. Essa personagem que a senhora está falando. Por vários anos ele foi perseguido no Iraque. Perseguido não, ele foi condenado no Iraque. Ele foi Sim, preso sim, por atos terroristas, foi condenado e ele foi libertado pelos americanos. Ele estava na prisão sim. esse também é um outro fato para a gente poder entender o Gente, contexto, né? os americanos pagavam 10 milhões de dólares pela cabeça dele. Exatamente. E eles tiveram que tirar isso, porque a qualquer momento alguém poderia vir e falar: olha, tá aqui, então me Sim, paga 10 milhões. sim, Não. sim. Então nós tiramos essa questão.
Se eles quisessem tanto que eu acho que enquanto ele servia aos interesses americanos e israelenses na região, aos interesses dessa comunidade do Ocidente, né, que eu acho que para mim ela está totalmente caindo, né? Pode demorar, mas vai cair, Vai Nancy, cair, sim, sim. né? Esse cara, enquanto servia a esse interesse, ele fica, mas a qualquer momento ele Ele sai. sai, sim, Agora, ele está tomando corpo agora. sim. Depois do que Ele aconteceu está caindo com na os real. ele está Ele está acordando. ele está acordando, será? Porque se ele tivesse acordando, ele não permitiria uma constituição que ele fez, que é da Sharia. Sim. Não uma constituição laica e inclusiva. Onde está? Não, acordando, o Bashar errou. acordando no sentido de que as promessas, ele caiu, ele entrou quando? Foi em dezembro? Estamos aqui 7 meses quase, né? 8 meses. Você está falando do ponto de vista econômico. No ponto de Você vista tá falando político. Político Político. Político ele não tem mais como acordar, porque eu acho que ele perdeu a chance no mês de janeiro de dizer, olha, eu vim para fazer uma Síria inclusiva. E ele não podia como fazer, ele tinha 30 mil homens. 30 mil homens que não estavam à disposição dele, porque cada era gato picado, cada um vinha de um lado. Sim. Chechenos, uzbeques, turcomenos. Os turcomenos atendiam a Turquia. Né? Os uzbeques atendiam não sei quem. O Catar pagava para não sei quem. Então, eu te pergunto, aquele exército sírio, por que você desmantelou o exército sírio? Que era predominantemente de sunitas. Mantivesse o exército. Pelo menos o arcabouço dele, e lentamente você ia fazer em cima daquele exército os seus enxertos. Eles fizeram o mesmo no Iraque, né? Não Você sei. sabe que o imã, eles Também fizeram eles mesmo, desmancharam. O imã Khomeini, olha só o quanto a visão é importante. Logo na época da Revolução Islâmica, quando aconteceu em 79 no Irã, chamaram, né, levaram, sugeriram para o imã Khomeini que ele fizesse o mesmo com o exército, porque realmente o exército estava cheio de comandantes leais ao rei da época, né, o Shah, e que aquilo seria um problema para a gente. A gente não pode manter aquele exército. Ele recusou. Ele não desfez o exército iraniano, manteve simplesmente as autoridades, os comandantes que eram suspeitos ou eram realmente leais ao sistema antigo, ao Estado antigo, eles foram afastados. E isso foi sendo feito aos poucos. Ele sabia, né, que um dos principais pontos fortes de um Estado soberano era o exército. E para você construir um exército, você precisa de anos. Anos. E a única coisa que eles queriam era destruir o exército sírio. Conseguiram. Sim, sim. Conseguiram. A minha esperança ainda no dia 5, 6, gente, nosso exército é forte. Ainda estava tinha um dos oficiais, o El Tigre, né? O Tigre, ele falava ainda, ele pegou ainda a Sana, através da Sana eu acompanhei ele em Hama e acompanhei ele na entrada de Homs. E eu acreditei no que ele falou, nós estamos nos recuperando, nós estamos buscando forças, vamos ser ajudados. Foi um fracasso, não sei nem o que aconteceu com isso. Sim. Eu gostaria muito de saber, porque ele foi dos nossos grandes heróis. Havia muita corrupção dentro da eu acho que sim, eu acho que o exército no final, ele, como qualquer ser humano, eles estavam empobrecidos demais, porque apesar de todo o período longo da vida da Síria, que ela não se endividou, mas ela tinha sanções, com a lei de César de 2019 foi muito sério. E não só isso, não esquece que 60 bilhões de dólares estavam nos bancos libaneses. Então, o que aconteceu com o Líbano, que a Christine Lagarde fez o favor de fazer no Líbano, que é a quebra dos bancos, atingiu sírios e libaneses. A Síria também, sim. Lógico. Com 60 bilhões, como é que você vai conseguir? Né? Todos os empresários sírios tinham dinheiro, o dinheiro de fácil acesso era no Líbano. Era no Líbano. Eles podiam ter em outros lugares, mas o dinheiro de fácil acesso era lá. No Líbano, sim. E olha, hoje nós estamos vendo, na verdade, que Líbano e Síria é uma coisa só. É claro. Sabe, essa divisão de Sykes-Picot, me poupem, sabe? Sim. Na verdade, tudo isso que a gente percebe que acontece na região do Oriente Médio, não somente na Síria, no Líbano, na Palestina, especialmente no Iraque,
com, é, é, com Israel como um dos seus principais e ativos atores, consequência desses acordos, né, de divisão dos países. Por exemplo, no Iraque existe uma grande discussão, não sei se a senhora soube, de de uma região no sul do Iraque, que ela tem acesso, que ela dá acesso ao Iraque para com águas internacionais, né, os mares. Kuwait alega que é dela. Esse acesso. E o Iraque alega que é dele. É uma discussão tão boba porque não existia nem Kuwait na época. Sim, na Kuwait verdade, você existe sabe há que 50, 60 dentro do anos. partido do Home Suri, que é o partido que eu faço parte, o Kuwait é Síria. Pois é. É Síria, olha o que seria a Síria. A Síria, o Líbano, a Palestina, a Jordânia, o Kuwait e o Iraque, eu falei? Não, o Iraque e Cipros. Todos Chipre. eram o único país. Este seria um país que seria Bilad Sham, que seria a Síria. Historicamente, a Síria. Sim. E quando o rei Faisal, na época de Sykes-Picot, foi prometido para ele que ele seria o rei, né? Ele seria rei dessa região. Dessa região unificada. Aí veio a promessa Balfour, veio o Sykes-Picot, com régua. Eles deram o trabalho de ver se tinha algum rio ou uma montanha. Não, você percebe ali, eu estava falando com um historiador, amigo nosso, ele falou, nossa, você vê como é que é retinho ali a fronteira do Iraque. Fizeram com régua. Tudo fizeram com régua, né? Isso não existe, não tem uma fronteira tão reta desse jeito. Exatamente. Mas assim, a gente percebe o quanto essa região, ela é... Sim, ela é porta de entrada da Europa. Ela né? é a ambição. Ela é o caminho da rota da seda, né? Ela é desejada. Sim. E tudo que acontece nela é por fins econômicos. Sem dúvida. É econômico. É a rota da seda. A rota da seda, é petróleo, é energia. Daqui a pouco vamos falar de, como é que é, terras o quê? Terras raras? Sim, não. Terras raras. Se bobear, nós temos terras raras e não sabemos. E olha, aquela região lá, quando a gente percebe, eu ia para a Síria, eu fui para o Líbano em 2000 eu acho que 18 ou 19, foi até o sul do Líbano, né? Tem uma tia minha que morava lá. Meu, é uma região linda, maravilhosa, é uma região tão parece Europa, né? Aquilo, Sim. né? Parece, não é? Você sabe que eu não conheço. Eu conhecia Terras Baia só. Sim. Eu não cheguei até o sul, né? Eu cheguei até a fronteira da Palestina. De Raspaia você vê Israel. Você vê Israel. Mas quando a gente vive isso, quando a gente vê a riqueza que existe na região do Oriente Médio, o petróleo que existe, a beleza, as águas, né? Tem uma grande... Agora, Dará não está sendo atacada por causa das águas? Sim. Dará está sendo não só atacada, como está sendo esvaziada. Eles querem tirar de lá as tribos sunitas, as tribos árabes que estão lá. Né? Eu não gosto muito de falar de religião, na verdade. Para mim, o mosaico da população síria é um só. Mas naquela região especificamente, você tem tribos tradicionais árabes ali que habitam aquela região. Eles estão sobre as águas. De grande maioria sunita. Sim, de maioria sunita, nesse caso. Né? E eles estão querendo deslocar. Como eles deslocaram mais de 60 aldeias em Quneitra. Quneitra também nós tivemos um deslocamento populacional. Sim. Então, isso Israel que está fazendo. E não passou nem um ano ainda. A gente está no primeiro ano desse novo... enfim, desse regime, né, que está comandando a Síria, né? Sim, nós já tivemos algumas exceções. Primeiro, não vão ser levantadas as sanções por 2 anos. O dinheiro que era prometido para Bashar al-Assad, olha, Bashar, desde 22, vinha sendo prometido dinheiro pelos Emirados Árabes e Arábia Saudita. Você se afasta um pouco do Irã, maneira um pouco com a Rússia. Coitada, a Rússia estava envolvida com a guerra, não estava nem aí, tinha as bases delas. Maneira um pouco, aí o Bashar foi atendendo alguns pedidos, sem dúvida, isso aconteceu. E ele foi se afastando dos parceiros dele, que estavam com ele, que defenderam a Síria durante a guerra.
muito bom, para nunca ter visto um tostão. Emirados Árabes e Arábia Saudita não ajudaram isso a Síria. E correndo a lei de César, e corroendo as entranhas da Síria. Nós tivemos queimadas dentro da Síria, provocadas. Nós tivemos o terremoto da Turquia que atingiu a Síria. Então, a Síria pós-guerra sofreu muito mais do que a Síria durante a guerra, durante os 10 anos de guerra. Sim. Eu estive na Síria Ela já estava muito enfraquecida, sim, frágil. fragilizada. Em 2014 eu estive na Síria. Em 2016 eu estive com Bashar al-Assad na Síria. Ele nos recebeu pela FIARAB América. Em 2018 a delegação de FIARAB América foi à Síria. E eu estive por 50 anos da FIARAB América em 23 na Síria, 2023. Até 2018, antes da lei de César, janeiro de 2018, a Síria ainda estava muito bem, obrigado. Com a lei de César, no final de 2018, começo de 2019, o fechamento dos bancos, a quebra dos bancos libaneses, numa tacada só, eu não separo um do outro. Eu acho que aquela tacada foi para atingir os dois países e quebrar as pernas dos dois. Isso aconteceu, e aí a Síria começa a desmoronar, na minha opinião. Em 2023, a Síria que eu fui ver era uma Síria pobre. Visitamos shoppings, restaurantes. Sim, tem uma classe, sempre tem uma classe, uma elite, que é do comércio, é da indústria, e que vive muito bem, obrigado. Os hotéis continuavam, tudo funcionava. Mas já empobrecida, por exemplo. Oficialmente, nós não tivemos um convite de jantar ou almoço que o governo tenha feito. Nós fomos, sim, como FIARAB América, recebidos pelos empresários. Né? Então, o Ministério das Relações Exteriores já não tinha condições de fazer nenhum convite. O Partido Baas não tinha condições de fazer nenhum convite. Nenhum dos carros foi colocado à disposição. Coisa que, até o começo de 2018, ainda continuava. Né? Sempre nossas viagens à Síria foram voluntariosas. Nós fazíamos por nossa conta e risco. Mas só que era um país sempre hospitaleiro. Sim, que recebiam, hospedavam. Exatamente. Mas dessa vez eles não puderam nos dar a acolhida que nós estávamos acostumados a ter. Sim. Nas universidades, sim, nós fizemos nosso congresso na universidade por conta do Ministério das Relações Exteriores. Foi ótimo. Na verdade, eu não posso assim, me queixar, graças a Deus que eu consegui ir em 2023 para um pouco uma despedida daquele período. A minha última viagem foi em 2010. A gente saiu do Hajj, né? Estávamos no Hajj na época, na peregrinação. Saímos de Jeddah, fomos até Damasco. Ficamos 3 ou 4 dias. Quando foi? Você lembra o mês? Foi em 2010, antes da guerra. Eu acho que final, foi em novembro. Não, porque 30 de junho de 2010, Bashar al-Assad estava aqui em São Paulo. Ah, meu Deus. Ele e a mulher dele, Sim. 30 de junho. Sim. Eles passaram por Brasília 29, a gente esteve com eles em Brasília. Também depois aqui, 30 de junho, estava em São Paulo numa recepção no Clube Homs que nós fizemos para ele. Sim. Pois a gente percebe, dona Claude, que realmente é um plano, né? Sim. Parece que é um plano muito bem elaborado contra que atinge principalmente a resistência, o eixo da resistência. Sem dúvida nenhuma, a Síria foi um dos principais atores desse país. O Said Hassan, inclusive, várias vezes ele alertou, né, sobre os perigos da queda da Síria para o eixo da resistência e quais seriam as dificuldades que a resistência enfrentaria sem este ator. Né? Talvez este também foi um dos principais motivos deles atuarem ao lado do governo da Síria, né, ao longo da guerra. Sim, você sabe que eles entraram a partir de 2013. Sim. Até 2013 eles não entraram. Sim. Quando a Síria já estava cheia de mercenários, uzbeques e de todas as partes do mundo, você sabe que foram mais de 100 nacionalidades diferentes que foram encontradas na Síria. Aconteceu o mesmo no Iraque. O mesmo no Iraque. Sim. E aí toda série assim, de mercenários possíveis entrou na Síria. Nesse momento,
Aí o Hezbollah entrou a pedido do Bashar, certamente, o Irã ajudou, em termos de, principalmente Porque, de na verdade, orientação, mais orientação do que até exército mesmo, sim, né? o principal, o principal vizinho do Líbano é a Síria. Sim. Sim, porque Qualquer. nós começamos a ter ataques em Arzel. E aí Exatamente. começou ataques. Aliás, veja só, agora nós estamos de novo com esse problema. Porque a Arábia Saudita resolveu, ela e os Estados Unidos agora, armar um exército para o Líbano. Nós temos um exército sunita do ISIS. Gente, como é que pode passar pela cabeça da Arábia Saudita um negócio desse? Ela quer fazer um exército que combata o Hezbollah no Líbano. E eu tenho muito medo de Trablus, porque Trablus, na verdade, ela foi preparada já há mais de 5 anos. Trablus vem sendo preparada com mercenários, com a população. Eles financiam universidades, estudos, porque eles querem o porto de Trípoli, né? E a população foi abandonada, seja pelo Mikrat, seja pelo Hariri. Né? Infelizmente, a população precisava de uma ajuda e não teve. Essa ajuda veio de onde? Da Turquia. Então, eu tenho muito medo dessa ajuda turca para Trípoli. Uhum. Eu estou bem assustada com o que pode acontecer, porque se realmente você tem uma fronteira extremamente porosa entre Síria e Líbano, o que está entrando vulnerável. A qualquer momento entram armas, e estão entrando armas, só que não estão entrando agora para Hezbollah. Estão entrando para esse exército que está se preparando para atacar lá dentro. E a população está assustada, eu estou assustada, o mundo está assustado com o que pode acontecer. Né? Eles acham assim que o Julani é o herói deles. Né? Nós vimos as manifestações que aconteceram agora, não faz muito tempo nas ruas de Trípoli. Isso é um grande perigo. Uhum. Nós estamos lidando com um grupo de governo que, infelizmente, por querer defender uma revolução que ele acredita na cabeça dele que é possível, que é factível, só que na hora de ele traduzir essa revolução no de fato, ele está excluindo a população da Síria. Ele está trazendo pessoas de fora da Síria para ocuparem o lugar daqueles que são sírios. E os sírios estão sendo mandados embora. Você tem um grupo de alauítas no Líbano, você tem um grupo de cristãos no Líbano, você vai ter amanhã um grupo de drusos querendo sair. É isso você entende como é que fica? Então, o tecido social da Síria ele está indo embora. Como é que hoje está? A gente vê que assim, dezenas de, centenas de sírios de fora, estrangeiros, sei lá, do Líbano, da Europa, estão retornando para a Síria. Como é que está hoje o tecido social dentro da Síria? Primeiro, até que ponto ele acolhe esse novo governo? Veja só, e até... os empresários que eu conheço, com quem eu estou conversando, eles falam que eles não conseguem mexer no dinheiro deles, eles são com dinheiro bloqueado como no Líbano. Da Síria. Dentro da Síria, eles não podem mexer com lira síria. Entende? Se ele tem dólar, ele pode trocar dólar. As pessoas durante esses 7 meses se divertiram com dólar na rua. Só que esse dólar acaba. Se você não tem uma renda, se você não tem uma produção. E eu estou assustada, Nasser, porque assim, nós temos terras de produção de oliveira na Síria. Ninguém está plantando. Porque não tem quem compre o azeite. Eu não sei o que mudou. Eu não sei te explicar hoje o que mudou entre o antigo governo e este governo. Mas até a última safra o azeite estava sendo vendido. E as pessoas compravam e exportavam. A Síria não está podendo exportar por quê? Qual é a relação dela com hoje, os exportadores? O que mudou hoje nesses últimos 7 meses, 8 meses? Eu acho que nesse aspecto, eu tô vendo assim, apesar de que todos me dizem, olha, Claude, o tomate está mais barato, o pepino está mais barato, a cesta básica está mais barata. Como é que está como é que fala aquele índice? O entusiasmo. O entusiasmo. A população tem esperança? Não. Eles tiveram por 2 semanas. Uhum. Por 2 semanas. Eles achavam realmente que nessas primeiras 2 semanas tudo mudaria. Quando começaram os massacres. Porque o discurso era assim, de verdade. E aí começaram os massacres no Sahel, né? No litoral sírio, que foi os alauítas, e prossegue até hoje. Sim. Pior que o massacre, você tem
O estupro de mulheres alauítas. Estupro E o sequestro. roubo das mulheres, o sequestro Sim. delas lindas, lindas. E que ninguém dá bola e ninguém denuncia isso. Quer dizer que quando a mulher é síria, não se defende a mulher? Não. Mas se defende outras Se mulheres? fosse no regime anterior, poderia até também ficar denunciando muito, Elas são sequestradas nas universidades e levadas para Idlib. Daqui a pouco ela aparece 2 meses depois com um cara que, Deus me livre, ela tem noivo. Largaram ela, afastaram ela do noivo dela, roubaram a mulher, trazem ela casada com o véu. Nada contra o véu, não é essa a questão é você, na verdade, Obrigado. você arrancou ela, dilacerou ela internamente para você levar ela. É um sequestro. É um sequestro total da alma e do pensamento. Imagina como é que... E da convicção religiosa, Isso- inclusive, isso- porque se ela é alauíta e ela vai passar a ser sunita, da própria convicção Mas religiosa. isso aconteceu com um grupo de mulheres da seita Isidia, Sim, dentro do norte da Síria. Não, dentro do Iraque. Do Iraque, né? Do Iraque também. Os Sim. Daesh Daesh fez isso. fizeram isso também. Estão fazendo a mesma coisa agora. Eu não sei quantas, são muitas. Depois Quem me fala passaram muito para a isso sua idade. é meu né? filho, ele consegue pegar muito, às vezes, no X, né? E eu não, meio que não acesso muito, né? Então, o Twitter. Então, mas assim, está claro, tem denúncias sobre isso, muitos militantes da internet estão denunciando, mas não sai em nenhum jornal internacional. É impressionante. Absolutamente. Não Então, é do como é que- interesse deles. Não. Nesse momento, o Não é do deles interesse é dele, exatamente. manter a nova É. Síria como... Como eles fizeram, plastificaram o Julani, Uhum. mudaram o jeito dele, Não vamos- apararam a barba, puseram ele num terninho bonitinho, Uhum. né? E de repente é essa mercadoria que nós temos para oferecer para vocês, Sim. né? Então não vamos falar mal, não vamos. E aí, ao mesmo tempo que acontece o massacre dos drusos, né? Feito pelo Serviço de Segurança do Julani, né? Eles chegaram a trocar as roupas deles e para se vestir de beduínos e atacar como se eles fossem beduínos. Traiçoeiros, né? Nós temos vários artigos no decreto, e eu tenho no Oriente Mídia artigos colocados sobre esse tipo de coisa. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo, é bombardeado Damasco, né? O Ministério da Defesa de Damasco e parte do Palácio Presidencial. Por quê? Para dizer que o Julani está sendo perseguido por Israel? Isso é uma farsa. Ele foge para o litoral, depois ele reaparece. Ao mesmo tempo, você tem o encontro de empresários dos Emirados Árabes. E se fala, não sei se é verdade, que desde a Praça Umayyada até o aeroporto, numa linha reta, que é realmente uma linha reta, né? Ali os Emirados Árabes compraram aquilo. E o dinheiro foi dado para quem? Para o irmão do Julani. Ele está sendo bastante criticado por essas nomeações internas, né? Diz que vários parentes, enfim, vários Eu sei, eu tenho irmãos certeza do que eu foram estou falando, não, é o nomeados que eu tenho lido e eu tenho ouvido. como diretor do Aí porto, passa diretor do 3, não sei o 4, quê. passa 3, 4 dias, vem uma linda delegação da Arábia Saudita. O que está acontecendo? Estamos fatiando a Síria? E aí o Trump, que foi se encontrar com ele na Arábia Saudita 2, 3 meses atrás, prometeu fazer o levantamento da Lei César, a Lei César permanece por mais 2 anos. Então não tem dinheiro, o dinheiro que existia no banco está sendo dado a conta-gotas para as pessoas que têm dinheiro de Libra Síria, as Libras Sírias estão indo para Idlib, o dinheiro dessa negociata, eu vou chamar assim, né? Das terras ou do que a Síria tem de melhor, ou do que Damasco tem de melhor, esse dinheiro seus Emirados Árabes pagaram para o irmão do Julani. Então o quê? O Julani então não tem certeza de ficar no governo. Ele já está preparando a cama dele para fora. Tá bem complicado a situação da Síria, infelizmente. É isso. Eu estou assustada e eu quero saber como é que está a questão da produção da cesta básica da Síria. Será que nós voltamos a ter nossa produção de trigo, nossa produção de algodão? E ainda existem muitos... Já sei que a oliveira não. Sim. A parte de azeite. E a Síria era rica nisso. Sim, claro. A Síria, ela... Eu sei que ninguém está comprando o azeite. O azeite está com preço muito ruim.
Ainda por cima de tudo isso, existem vários relatórios que indicam que haveria um possível ataque de grupos terroristas que estão ligados ao Julani ao Iraque. Ah, sim. Começariam esses ataques Nada me espanta. para o Iraque. Mas Então, é igualzinho, veja só. Nácia, nem Israel vai poder ocupar nem tudo que ela quer. Existe uma voracidade. Por quanto que o estômago de Israel aguenta de comida? Sabe assim? Ela vai conseguir se expandir até onde? E o Jordânia vai poder se expandir até onde? uhum. Né? E o Vai chegar um povo? momento, na verdade, que seja a população do Iraque, seja a população do Líbano, seja a população da Síria, eles vão se juntar contra. Sim. A senhora tem realmente essa Eu essa tenho, desde o visão? primeiro dia. Sim. O primeiro O povo podcast, sírio, ele é bem desde o primeiro consciente podcast que eu nesse fiz, sentido. foi uma live. Desde o primeiro momento eu falei, aguardem 6 meses. Aguardem 6 meses. E ao mesmo tempo eu pedia para o Julani que ele fizesse uma Síria inclusiva, isso antes da Constituição. Sim. Não, isso é o que todos Sabe assim, queremos. porque eu lembro ainda quando o ministro do interior, não, o chefe de ministros, né, da Síria, ele, quando Bashar saiu, ele vai para um lugar de fala e fala assim: nós queremos fazer uma entrega do poder de um jeito civilizado. Uhum. A Síria tem muitas universidades, nós temos centros de pesquisa, nós temos muitas Queremos fábricas. protegê-lo, sim. Você lembra Eu dessa lembro, conversa? sim, sim. Então, nós queremos fazer. Eu não sei nem o que aconteceu com esse homem. Onde ele foi parar, se ele está Sim, morto, está vivo. sim. Né? Era o primeiro-ministro da Era o época. primeiro-ministro da época. Então, sabe, havia uma boa vontade na entrega do poder. Sim, inclusive o próprio Giuliani, não que ele tenha boa vontade, mas como um gesto demonstrativo, ele chegou até a falar com o Farouk Charan, né, o vice-presidente da época. Porque ele, na verdade, queria se esconder ali atrás. Como é que foi Bonitinho. essa... Não se sabe direito, porque primeiro que o Farouk tá velho, né? Sim, Tá com mais, acho que tá beirando os 90. sim, Ele não ia aceitar uma coisa dessas de chamar ele para agora como uma figura decorativa dentro de um governo que ele não acredita. Eu Sim. duvido que ele aceitaria. E segundo, era para tentar fazer colar, né, o nome Xará com Xará, sim, que não era a mesma coisa. sim. Né? Então, Hoje, a Síria que a senhora imagina daqui a 6 meses, daqui a um ano, como é que a senhora... ainda triste. Ainda triste. Eu acho que a Síria precisa voltar a produzir como ela produzia. Eu lembro que depois do terremoto e depois da queima da parte verde da Síria, que aconteceu perto de 2019, 20, quando isso aconteceu, imediatamente teve assim, o próprio governo do Bashar começou a incentivar os agricultores a plantar. E isso estava dando uma nova força. Eu tenho Esperança. amigas minhas, por exemplo, que elas eram que tinham perdido o marido, elas estavam tocando a plantação da família, né? E os filhos estavam fora. Ela falou, tá dando muito, tá ótimo, tá maravilhoso, o governo tá ajudando. E não são a favor do governo. Simplesmente elas estavam felizes com a produção agrícola delas, né? De cítricos, etc. Sim. E também elas tinham a produção de oliveira. A gente trocava figurinha nesse sentido, né? E agora, até eu estou para ligar para uma delas, para ver como é que está a situação, porque ela nem está mais na Síria, essa moça já está em Dubai, porque a filha mora lá, etc., nos Emirados. Então, mas hoje você não sente isso. Eu vejo pelos meus Está parentes. muito escuro ainda. Tá muito Meus parentes escuro. que teve gente que soltou rojão de felicidade. Eu dizia, pelo amor de Deus, pediram para ir embora, querem vir para o Brasil, querem ir para o Canadá. Eles não estão trabalhando. Pessoas que ganhavam de 500 a 3 mil dólares mês não estão conseguindo nem 200 dólares dentro da Síria. Sim, se vivia muito bem. Eles estavam muito bem. Eram mulheres fazendo botox, mulheres comprando roupas e carros de não sei o quê. E, sabe assim, você não encontrava muita pobreza, mesmo durante a guerra. As pessoas estavam ótimas. A Síria assim, eu lembro de uma das vezes que eu fui,
Eu faço questão de te levar, porque depois da Páscoa nós temos a segunda-feira, que é uma segunda-feira que a gente tem que ir ao restaurante. Isso. Tem um nome, né? É uma data logo depois da Páscoa, que eles não Uma trabalham. É tradição, uma sim. tradição, é. E aí quando eu entrei nesse restaurante, eu falei, gente, nem no Brasil é assim, né? Efervescente, sabe? Assim, cheio de homens, mulheres, crianças, dançando, música. Isso que Isso eu em tenho vontade. 2023. Não, isso foi antes. 2018. Isso foi 14. Ah, 14, Foi tá. 14. Sim. Isso foi 14. Não foi nem 18 nem 23. Mas Foi na 14. época tinha guerra, né? Durante a 2014. guerra. Durante a guerra. Durante a guerra. E Uhum. ninguém acreditava nisso. Rezamos para que. 2018, os restaurantes cheios. Ainda agora, 23 estavam cheios. Uhum. 23, as fotos que eu tenho de restaurantes cheios, lotados, dentro de shopping. Até 23. Agora também deve ser, não sei como tá. Mas o que tinha de lindo na Síria na época, Nasser, é que toda vez que eu ia, a gente era agraciado com um convite para a Casa da Ópera, né? Que era ali. Você conhece a Praça Maída, né? Sim, conheço. A Praça Maída você tem todos os centros de comando, o Hotel Sheraton, e você tem a Agência Sana de Notícia, e perto da Agência Sana de Notícia você tem Dar Ópera, que é a Casa da Ópera, que na verdade é um centro que aglutina tanto o teatro como a música, maravilhoso. E eu tenho um amigo, que é o Nazir Puri, a mulher dele, ele é diretor do Ministério das Relações Exteriores. Então, toda vez que eu ia, eles tinham convites e gente, eu vi cada coisa lá maravilhosa. Quando foi em 23, nós fomos convidados por dar ópera, porque era o 7 de setembro, e nós fomos lá porque cantou músicas brasileiras no Dar Ópera e eu estava com uma delegação brasileira, 16 pessoas na época. Adoraram, assim, adoraram, porque realmente era uma coisa assim. Eu tenho um amigo meu que deu aula lá dentro da ópera, que gosta, é brasileiro. Enfim, brasileiro filho de sírios, né, que morou em Damasco. Você tinha uma vida palpitante dentro da Síria que hoje em dia já não é assim. Não sabemos como vai ser daqui 6 meses, Esperamos um que ano. o futuro seja promissor, seja melhor. Está sendo escrito Que ainda. a história está sendo escrita, o povo ainda, o povo sírio ainda, o povo existente da Síria, o povo racional, o intelectual da Síria ainda não acordou, eu imagino, né? Ainda não, a situação está meio adormecida ainda. As pessoas estão esperando ver o que vai acontecer para poder decidir se vão. Hoje, antes de eu vir para cá, eu ouvi um podcast. Ou não. Sim. Um podcast, não lembro o nome do entrevistado. E ele dizia o seguinte: que dentro da Síria ainda tem, assim, ainda tem da Síria as pessoas que pensam em arma e em luta. E tem as outras que pensam em civilidade. Nós não demos tempo para o Xará fazer o que ele veio para fazer. E todos os discursos dele são para o bem. Sim. O problema dos discursos do Xará é que eles não foram traduzidos na prática. Na prática. E ele é muito menos obedecido dentro do grupo dele. Exatamente. Agora, sim, o que eu falaria hoje para o Xará? Por favor, pense numa Síria inclusiva e traga a população síria nata, sírio, e faça um exército de sírios, não de estrangeiros. E transforme essas pessoas da Síria em ter o seu braço direito, né, que dê essa orientação e, por favor, estimule a agricultura, estimule a produção, a economia, né? Uhum. Vise realmente o bem-estar do povo sírio, porque senão eles vão embora depois. É isso que a Síria precisa. É isso que qualquer país precisa da população local. Precisa dos cidadãos daquele país. Sem eles, nenhuma pessoa tem credibilidade. A verdadeira credibilidade de qualquer líder, de qualquer presidente, é quando ela nasce, sim, da sua população,
do seu povo. É isso aí. Muito boa conversa com a senhora. Muito obrigado por Obrigada a aceitar você, o nosso Nasser. convite. Obrigada a você. Foi muito benéfico, né, essa conversa. E se a senhora quiser deixar uma última mensagem, Não, finalizar. eu tenho a impressão que a última mensagem que eu falei agora é a mais importante. Precisamos de uma Síria inclusiva. Inshallah. E eu quero poder ainda voltar para lá e visitar Todos nós. a minha terra. Meus filhos querem voltar, e muitos do Brasil que a gente conhece, incluindo você, Nasser, que amam a Síria, ainda hão de voltar para a Síria, para aquela Síria inclusiva que a gente sempre se acostumou a ver. Tchau. É isso. Tchau. É isso aí. Muito obrigado pela Obrigada a você. presença. Eu quero deixar aqui, antes de finalizar o programa, um presente para a senhora, que é o livro A Cela 14. Não sei se a senhora já tem ele, mas esse livro Sabe que ele eu não é sei, bem mas eu vou dar uma olhada nele. muito interessante, que ele conta as memórias do Ayatollah Khamenei, o líder da muito Revolução bom. Eu Islâmica vou do ler com Irã. atenção. Muito obrigada. É um livro que está em Muito português, obrigada. foi lançado aqui no ano passado. Ah, Então, estamos promovendo eu esse tenho a impressão livro. que eu não tenho ele, Eu sabia? acho que a senhora não tem, sim. Eu acho sim. que eu não tenho ele. Obrigada, tá? Muito obrigado novamente pela presença. Obrigada a você, Muito Nasser. obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanharam nesse programa. Até mais, até o próximo programa, Resala Podcast. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.